Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Física. Eu sou o professor Deni e a aula de hoje é sobre a frente 4B, aula 07, que trata do fundamento de hidrostática, densidade e pressão. Para darmos início a este assunto, esse conjunto de assuntos, vale recordarmos as etapas, para chegar a este assunto. Nós vimos lá na primeira série que a mecânica eram dividida em três áreas fundamentais, que é a cinemática, dinâmica e estática. Nós vimos que a cinemática estuda o movimento, desconsiderando as causas do movimento. Nós vimos que a dinâmica estuda o movimento, quem causa o movimento, e a estática estuda o equilíbrio dos corpos, tá? Dentro do equilíbrio dos corpos, nós estudamos o caso fundamental, que é o equilíbrio de corpos sólidos, Então, naquele momento, nós vimos o que? É estática do ponto material e estática do corpo extenso. Nós iremos ver ainda na frente A novamente, mais uma vez, a ideia de estática. Mas a estática tal abordada está relacionada ao meio sólido. Como é que eu faço, então, para estudar a mecânica dos fluidos, ou seja, do estado líquido e gasoso? É neste momento que o primeiro fundamento a ser estudado dentro da parte do fluido é chamado de hidrostática. Ou seja, nós vamos estudar o repouso do fluido, tá? Quando formos estudar o movimento dos fluidos, no caso, nós iremos estudar a hidrodinâmica. Tudo bem? Mas neste primeiro momento nós vamos dar atenção para a hidrostática, que tem como significado o repouso dos fluidos. Os fluidos, como todos já sabem, todos aqueles que se encontram no estado líquido ou gasoso. Tudo bem? Então aqui ele dá exemplos, Podemos encontrar na natureza substâncias no estado sólido, líquido e gasoso. Em especial, nós vamos estudar o líquido e o gasoso, Sólido tem geometria bem definida. Já o líquido e o gasoso, ela se molda de acordo com o local onde se encontra. Aqui diz líquido, a substância tem a forma do recipiente. Tudo bem? Então, neste caso, como é que eu faço para mensurar, justamente o equilíbrio dos fluidos? É neste momento que se tem o livro-texto vem abordar alguns parâmetros fundamentais para tratarmos na hidrostática. E são duas grandezas fundamentais. É a densidade e a pressão. Nós vimos, gente, que densidade está relacionada ao grau de acoplamento das partículas. Quanto mais coesas as partículas se encontrarem num determinado volume, maior será a sua densidade. Então, quanto mais junto, em termos vulgares, seria o grau de apertamento, mas nunca gostei. Já vi abordagem em alguns livros, mas nunca gostei dessa palavra apertamento. Eu prefiro citar acoplamento, ou seja, quanto mais acoplados, quanto mais ligados, quanto maior for a interação entre as partículas numa determinada região, ou seja, num volume, maior será a densidade. Tudo bem? Então, a densidade, gente, de um corpo tem uma relação direta com a massa do corpo e o volume ocupado por este corpo. Tá? Isso é a densidade do corpo. Quando nós vamos relacionar uma substância, que é o que nós vamos mais utilizar dentro de hidrostática, nós vamos estudar substância. Que líquido é esse? Que gás é esse? Então, vai ter algo específico. Quando é algo específico, nós vamos estudar cada substância. E cada substância apresenta uma massa específica. Então, a massa específica é dada por quem? Pela massa da substância, pelo volume da porção. Então, isso é demonstrado aqui no livro-texto, quando fala de massa específica. Define-se, olha só, define-se massa específica de uma substância como sendo uma razão entre sua massa e o correspondente volume. Tudo bem? Então, quanto maior for o grau de interação, quanto mais juntos tiverem
essa substância, as partículas que compõem essa substância, maior será a densidade. Beleza? Então, observe que massa específica e densidade têm uma representação semelhante em termos de equação, mas são completamente diferentes em termos teóricos, porque a massa específica está relacionada a uma substância e a densidade está relacionada com geral, um corpo. Então, um corpo pode ter diversas substâncias. Tudo bem? Então, quando tratarmos de densidade, nós vamos relacionar ao corpo. Ao falarmos de massa específica, nós vamos estar direcionando a uma substância. Tudo bem? Então, olha só. A massa específica também pode ser chamada de densidade absoluta, ou seja, de uma única substância. Aí aqui tem exemplos, né, de densidade, quilograma por litro, grama por centímetros cúbicos, pode ter quilogramas por metro cúbico, que é o sistema internacional. Então, se você quiser transformar 1 grama por centímetros cúbicos para quilograma metro cúbico, basta você multiplicar por 1000. Tudo bem? Continuando. Então, como eu falei, nós iremos tratar de duas grandezas fundamentais, densidade e pressão. A pressão aplicada por um fluido sobre qualquer corpo é chamada de pressão hidrostática, que é a pressão aplicada por uma coluna de água sobre uma pessoa. Mas isso eu estou falando do líquido, que é um fluido. E quando se trata de um gás? Então, a quantidade de gás que é aplicada à interação entre a massa gasosa e a terra faz surgir uma pressão também. Essa pressão é a pressão atmosférica. Então, a pressão relacionada ao meio gasoso é chamada de pressão atmosférica, que tem uma relação direta com a altura. Quanto maior for a altura, menor será a pressão atmosférica, por conta da diminuição da massa gasosa, ou seja, da quantidade de ar. É chamado de rarefeito, ou seja, começa a diminuir a quantidade de ar. É por isso que em grandes altitudes é necessário você ter um tanquezinho de oxigênio. Atletas que vão participar de jogo de futebol, no nosso caso aqui do país, que tem a Copa Libertadores, né, falando do futebol, vários times brasileiros vão jogar em grandes altitudes, eles precisam de oxigênio. Isso faz com que todos os objetos tenham a tendência a ter maior velocidade, que no caso do jogo do futebol, uma bola chutada por um jogador dentro do campo, numa região de grande altitude, como tem pouco ar, vai minimizar o atrito com a bola. Com isso, a bola ganha mais velocidade. Por isso é muito fácil de fazer gol de fora da área. Tudo bem? Então, olha só, pressão relacionada ao gás, pressão atmosférica, pressão relacionada ao fluido, pressão hidrostática. E nós iremos ver como fazemos para calcular a pressão hidrostática e a pressão atmosférica. Beleza? Continuando. Então, aqui tratamos de pressão, né? Aqui a densidade, aqui pressão. Então, a densidade eu já citei anteriormente, que é massa sobre volume, né? Está relacionada ao corpo. Se for massa específica, está relacionada a uma substância, já citamos. Então, aqui ele dá exemplo de densidade relativa. Quando falamos de densidade relativa, olha só, dada duas substâncias A e B, massas específicas MA e MB, temos densidade relativa, ou seja, qual é a relação entre a densidade de uma substância A em relação ao B? A razão entre essas duas densidades é chamada de densidade relativa. Tudo bem? Então aqui tem a questão da observação, né? Olha, em determinadas situações podemos encontrar apenas o termo densidade relativa de uma determinada substância. Se aparecer apenas uma substância, você deve relacionar com uma substância que é típica no nosso dia, é natural, que é a água. Então você pega a densidade dessa substância e divide pela densidade da água e você vai ter a densidade relativa, tudo bem? E o peso específico de uma substância, então, se você quer calcular apenas o peso de uma substância que compõe um todo,
Você precisa saber o peso dessa substância e dividir pelo volume ocupado por ela. Então, aqui diz no livro texto, peso específico de uma substância é determinado pela razão entre o peso dela e o correspondente volume, ou seja, o quanto que ela ocupa de volume. Tudo bem? Aí está aqui o exemplo de peso específico, que é Newton, que é peso de força, sobre volume, que é metro cúbico. Agora nós vamos tratar da outra grandeza, que é pressão. Como eu falei, existem dois tipos de pressão quando se trata dos fluidos, pressão hidrostática e a pressão atmosférica, né? Mas a pressão no meio sólido também existe uma equação bem conhecida, que é pressão igual a força aplicada em determinada área, né? Observe a relação aqui, que quanto menor for a área de contato, maior será a pressão. Ou seja, se eu diminuir a área, a pressão aumenta, são inversamente proporcionais. Se eu aumentar essa área, tá entendendo? Se eu aumento a área, significa que a pressão vai diminuir. Exemplos do dia a dia. Se você aplica 20 newtons com uma seringa em alguém, terá um resultado. Mas se você aplica 20 newtons também de força com a ponta da agulha que vem na seringa, você vai ter a sensação que está mais intenso, que a força aplicada foi maior. Mas isso não é verdade. Beleza? Quem teve alteração nesses dois exemplos foi a pressão. A força era a mesma. O que diferenciou foi a área. Se a área diminui, a área de contato, maior pressão. É por isso que quando a faca está cega, é necessário amolar ela. E amolar é o quê? Passar uma lixa ou uma lima com o objetivo de diminuir a espessura da faca. Diminuindo a espessura, você vai ter um contato, uma diminuição na área. Então, a área de contato será menor. Se a área de contato é menor, significa que a pressão irá aumentar. Tudo bem? Aqui tem exemplos, né? Se a força for inclinada com ângulo de maior do que 0 e menor que 90, em relação ao normal da superfície, consideramos então o componente da força normal. Então aqui, se estiver na diagonal, é necessário você fazer a decomposição. E como é que você faz? A equação da pressão é força sobre a área, não é isso? Então aqui neste caso, nesse exemplo aqui, você teria que pegar componente, que aqui seria P cosseno e aqui P seno. Tudo bem? Pressão, unidade no sistema internacional, Newton por metros, Pascal ou 76 centímetros de mercúrio. Beleza? Agora vamos à pressão nos fluidos. É necessário uma dedução, né? Está aqui no livro texto. O livro texto apresenta que pressão é força sobre a área. No caso que a força seria a força peso, mg sobre a área. Não é isso? Aí ele dá exemplo, como a massa da substância é m sobre v, onde tiver m, você coloca μv, que é a substância e o volume ocupado por ela. Com isso, você chega à conclusão que a pressão aplicada por uma coluna de água, pressão hidrostática, é dada por ρgh. Na verdade, aqui μgh, onde μ é a densidade da substância, g é a aceleração da gravidade e h é a altura da coluna de água. Foi constatado através de pesquisa que a pressão hidrostática não depende da geometria do material, e sim da profundidade. Quanto maior for a profundidade em relação à referência, né, maior será a pressão. Observe que nós temos que fazer a relação com o referencial. Então, se você está como referencial o nível do mar, se você começa a descer, a tendência da pressão é aumentar. Se você começa a subir, a tensão da pressão é diminuir. Então, essa é a equação da pressão hidrostática, μgh. Como eu falei, são duas. A pressão exercida pela atmosférica, olha só. Ele diz aqui, como esses gases, vocês que formam o ar, possuem massa, eles são puxados em direção ao centro da Terra por uma força de atração gravitacional,
que os mantém ao redor do planeta. Moléculas gasosas em constante movimento colidem com a superfície da Terra, ou seja, essa colisão entre as partículas e a superfície da Terra faz justamente surgir a nossa pressão atmosférica, que através do experimento de Torricelli, né, ficou constatado uma igualdade, que uma atmosfera é igual 10 a quinta Pascal. Uma atmosfera também é igual a quem? 76 centímetros de mercúrio. Então, o que você deve lembrar? Que a pressão hidrostática só depende da profundidade. Beleza? Mas se você quer a pressão total aplicada sobre um corpo que entra na água, se alguém entrou na água, ele vai estar submetido a uma coluna de água. Aquela coluna vai exercer uma pressão sobre ele. Se é a pressão devida ao líquido, é chamada de pressão hidrostática. Como é que eu falo a pressão hidrostática? μGH. Mas só que além da água tem uma camada de ar em cima também. Essa camada de ar é chamada de pressão atmosférica. Então, se você quer a pressão total sobre um corpo, você precisa literalmente usar a equação completa. A equação completa é dessa forma aqui, ó. Pressão hidrostática é dado por quem? Pressão total, pressão hidrostática mais pressão atmosférica. Então, se você quer a pressão total, pega a pressão hidrostática e soma com a pressão atmosférica. Então, aqui no livro texto ele dá uma relação, ó, que 1 atm é igual a 76 centímetros de mercúrio. Então, ele chega aqui a 160 milímetros de mercúrio. Beleza? Então, é questão de estarem fazendo a leitura. Agora, eu gostaria de falar isso aqui para vocês. Já citei anteriormente, vai prestar atenção no vídeo. A pressão atmosférica diminui à medida que aumenta a altitude. Isso ocorre porque o ar fica mais rarefeito, ou seja, diminui. Tudo bem? É necessário respirar mais. A tabela ao lado mostra a variação da pressão com a altitude, a título apenas de curiosidade. Beleza? Então, gente, olha só. Se você quer a pressão hidrostática, μGH. Pressão atmosférica, 76 centímetros de mercúrio. Então, se você quer a pressão total dada em determinado exercício, você vai ter que lembrar dessa que eu coloquei no quadro, tá? Se ele quer só pressão hidrostática, ele vai ter que especificar. Olha só o exercício de assimilação. A tabela abaixo poderá ser usada em diversos exercícios desta aula, sempre que precise recorrer aos dados do livro. Substância, cortiço 0,2, né? Gramas por centímetro cúbico. Substância, ferro. Então, neste caso aqui, é necessário você verificar e fazer o cálculo de cada um, né? Só utilizando e aplicando a equação. Chama muita atenção para os detalhes na teoria, o que é massa específica, a densidade específica, peso específico, tudo bem? Por hoje é só, gente. Essa parte assim é bem tranquila de ser feita. Resolvam os exercícios. Na próxima aula nós iremos fazer a correção. Tudo bem? Um forte abraço e até a próxima.